Olá, meus amigos! A minha filhinha nasceu, graças a Deus, linda, com saúde. E vamos então retomando nossos vídeos aqui pelo YouTube. E eu gostaria de fazer uma sequência de 7 vídeos sobre 7 cartas muito importantes que tem na Bíblia. No último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, que é o último livro no cânon do Novo Testamento, estão registradas 7 cartas que o nosso Senhor Jesus Cristo pediu para João endereçar para 7 igrejas diferentes. E são as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Tanto é que nas Bíblias em inglês, lá no cânon, está escrito Revelation. Que chique, né? Em vez de Apocalipse. Então, Apocalipse não quer dizer fim do mundo. Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Nesse livro que Jesus deu para o apóstolo João quando ele estava preso por causa do evangelho na ilha de Patmos, Jesus revelou para João coisas sobre realmente o fim dos tempos, quando Deus vai fechar a conta e passar a régua na história da humanidade, quando Deus vai julgar as maldades da humanidade. Só que antes disso, antes dessas revelações, Cristo envia cartas para 7 igrejas diferentes, 7 grupos de cristãos que estavam em 7 cidades da Ásia Menor, e Cristo envia recados para eles. Essas igrejas são das cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E uma coisa muito interessante é que alguns teólogos acreditam, e é muito interessante isso aí, que cada uma dessas 7, na sequência, que elas aparecem no livro de Apocalipse, representam épocas diferentes da igreja na Terra. E quando eu falo igreja, eu não falo denominação dada por homens, mas eu falo a própria noiva de Cristo, o grupo dos salvos, todos os salvos em Cristo em geral na face da terra. Então, cada época que se passa na história da igreja está representada numa dessas 7 igrejas, na sequência delas, e nós estaríamos já na última, na Laodiceia, que vocês vão ver mais adiante, é morna, é misturada com coisas deste mundo, tem tudo a ver, infelizmente, com coisas que acontecem hoje. E é bem interessante isso. Eu não vou dizer que eu creio que seja assim, mas é muito interessante, dá o que pensar, e pode até ser que Deus representou as épocas da igreja nas suas diferentes cartas. Mas o importante é que em cada uma das 7, nós tiramos lições preciosas para as nossas vidas. Porque nós podemos pensar a igreja como povo coletivo, povo do Senhor, a noiva de Cristo na terra, o corpo de Cristo na terra. Cristo é o cabeça e nós somos membros desse corpo. E os membros devem estar ligados uns aos outros, por isso nós precisamos frequentar uma igreja, congregar. Ah, mas lá tem defeito. Bom, eu também tenho defeito. Então, queridos, ao mesmo tempo, isso traz reflexões individuais para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, porque nós somos seguidores de Cristo. E a primeira delas, a carta a Éfeso, eu vou estar lendo. Olha só o que Cristo mandou dizer. Cristo sempre mandava para o anjo da igreja. Muitos acreditam que esse anjo, na verdade, é o pastor da igreja. E olha só o que está escrito. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a ti, tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Queridos, em todas as cartas, Cristo começa falando primeiro características dele próprio. Aqui aos Efésios, Cristo falou sobre que ele tem as 7 estrelas em sua mão, sobre que ele está entre os 7 candelabros, e em todo o livro de Apocalipse, o número 7 não é uma coisa mágica, um passe de mágica, não é nada disso, mas o 7 na Bíblia significa algo completo, completude, não sei se existe essa palavra, mas enfim, coisa completa. Pois essa ideia de completo, de que ele é Deus, ele começa no verso 2, conheço as tuas obras. E esse conheço as tuas obras, Cristo falou para as outras igrejas também.
Para uma das igrejas, Cristo falou: conheço a tua pobreza, conheço a tua perseverança, mas sempre Cristo começa falando: conheço. Cristo conhece a nossa vida. O Salmo 139 fala que antes que a palavra nos chegue à língua, o Senhor já conhece toda. O Salmo 139 fala que Ele sonda nosso coração, que Ele de longe conhece nossos pensamentos. Ou seja, esse scanner celestial, como eu costumo dizer, esse sondar de Deus, Jesus estava dizendo também para essas 7 igrejas, e não foi diferente para a primeira delas, a igreja de Éfeso. Jesus nos conhece. E aqui, Jesus dá elogios sobre coisas boas nos Efésios. O trabalho deles, eles não tinham preguiça, eles colocavam a mão na massa, então era uma igreja de boas obras, que ajudavam os pobres. Naquela época não existia como o governo amparar as pessoas, era a igreja primitiva que amparava pobres, viúvas, órfãos, enfim, peregrinos. E a igreja de Éfeso era um refúgio para essas pessoas, era uma igreja de muito boas obras, e a perseverança, vejam que a perseverança agrada o coração de Deus. Em Hebreus 10 está escrito: vocês precisam perseverar, e nós não somos os que retrocedem, o meu justo viverá pela fé. E essa perseverança, tudo isso, e uma coisa muito linda que Jesus também viu nos Efésios, é que eles não toleravam os homens maus, e até esses nicolaítas, a Bíblia não especifica o que eram, em que acreditavam esses nicolaítas. Mas Cristo não gostava das ideias deles, coisa boa não era, e eles não toleravam os nicolaítas. Então vamos supor que eram hereges, pessoas que pregavam coisas que eram mentirosas. E os efésios não toleravam esses mentirosos, e isso Jesus elogiou. Então olha só quantas lições nós já tiramos dessa igreja de Éfeso: perseverança, fazer o bem, não tolerar mentiras, não tolerar heresias, não sair fora da palavra. Mas tem uma coisinha para corrigir. Todas as igrejas precisam corrigir alguma coisa, com exceção de Esmirna e Filadélfia. As outras 5 têm áreas para corrigir. E a área dos Efésios para corrigir é que eles abandonaram o primeiro amor. Versículo 4. Tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Já virou um chavão evangélico nós dizermos assim: fulano recém agora que ele conheceu a Cristo, então ele está naquele entusiasmo do primeiro amor, por isso que ele vai em todos os cultos, por isso que ele fica na vigília inteira, por isso que ele ora tanto, por isso que ele lê tanto a Bíblia, porque o fulaninho está no primeiro amor. E nós nos acostumamos com essa, de que a pessoa só tem entusiasmo na fé no começo. E aí depois vem as agruras da vida, vem os escândalos, vem os problemas, vem as críticas, vem as traições, vem as fofocas, vem isto, vem aquilo, vem as crises, as enfermidades, os problemas familiares, ou seja, e a pessoa vai se esfriando na fé, e nós normalizamos. Nós, no século XXI, normalizamos perder o primeiro amor. Só que Jesus aqui não está dizendo: eu percebi que tu perdeu o primeiro amor, então vamos falar sobre isso. Não. Ele disse: eu tenho contra que você perdeu o seu primeiro amor. Jesus é contra nós perdermos o primeiro amor. Ou seja, não é normal, não é o esperado, não é o que Deus espera de nós. E isso acontece muito nas nossas vidas. Começamos com aquele entusiasmo, começamos a servir a Deus com toda a nossa força, mas aí nós olhamos às vezes para a vida de algumas pessoas, circunstâncias N da vida que eu já exemplifiquei, vão nos minando, nos enfraquecendo, e aí de repente perdemos aquele entusiasmo inicial. Mas queridos, Jesus disse para os Efésios, no versículo 5, lembra-te, agora eu estou lendo na revista atualizada, estou com as 2 Bíblias aqui. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então o remédio não era chamar o pregador famoso, o remédio não era chamar a cantora gospel famosa, o remédio era lembrar de onde caiu, se arrepender, ou seja, dar aquela meia volta, a metanoia do arrependimento, que tanto eu falei já no canal. Voltar ao primeiro entusiasmo. Como é que eu recupero o entusiasmo que eu já perdi na fé, Marília? Recuperamos o nosso entusiasmo, lembrando de onde Cristo nos tirou, lembrando todas as obras gloriosas que Ele fez, lembrando do seu amor, perdão infalível, maravilhoso, e nos arrependendo de ter deixado o nosso coração se encher tanto das coisas passageiras e fúteis desta terra.
E aí voltando à prática das primeiras obras. Que o fogo do Espírito Santo se reacenda nas nossas vidas, assim como foi necessário ser reacendido na igreja de Éfeso, foi necessário ser reacendido na vida de Timóteo, foi necessário ser reacendido na vida de milhões de cristãos ao longo dos séculos, que na sua vida e na minha vida, o entusiasmo do primeiro amor nunca se apague. E se um dia se apagar a chama do primeiro amor, volte a acendê-la. Voltemos à chama do primeiro amor. E sabe quem é que acende essa chama? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador, aquele que está ao nosso lado. Por isso, vale a pena perseverar. Os efésios não queriam ter seu candelabro removido dos céus, ou seja, eles queriam chegar sim nos céus e prover e desfrutar da árvore da vida. Olha a promessa que Cristo termina dizendo: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vai valer a pena perseverar. Vai valer a pena. Deixe o Espírito Santo reacender a chama do primeiro amor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos voltar ao primeiro amor e até o próximo vídeo, quando vamos falar da igreja de Esmirna.